Olá! Hoje nós vamos trabalhar com comandos do Python em um programa para a área de faturamento do Dr. Paçoca, usando inputs, prints e a lógica dos ifs. Este enunciado está na descrição do vídeo, mas você pode acompanhar aqui com a gente. A Dr. Paçoca precisa calcular a fatura de cada pedido com base na quantidade de produtos, no preço unitário e o tipo de frete. Como o cliente pode ir buscar os produtos diretamente na fábrica, só há valor de frete quando é feita a entrega na casa ou na empresa do cliente. Neste caso, a empresa cobra R$ 10 mais 4% do valor total da fatura ou da quantidade vezes o preço unitário. Então, o total aqui do valor do pedido é a quantidade vezes o preço unitário. Para vendas em que esse preço total é superior a R$ 1.000, se o cliente for retirar na Dr. Paçoca, vai receber 5% de desconto. Mas se preferir que seja entregue em casa, ele não vai ter cobrança de frete. Para vendas entre R$ 500 e R$ 999,99, todos os clientes vão receber 3% de desconto e devem pagar o frete normalmente. Para vendas entre R$ 250 e R$ 499,99, o desconto é de R$ 10 e a pessoa tem que pagar o frete. Para todos os outros cenários, vai ser o valor cheio, né? O valor, esse preço total, quantidade vezes preço unitário, mais o valor do frete. O programa vai receber essas informações e vai mostrar no final o total mais o frete original, ou seja, o valor que ele pagaria antes dos descontos, o valor do desconto e o valor final a pagar. Então, vamos para o Python. O primeiro passo aqui é traduzir a parte de negócio em passos a serem programados dentro do Python. Então, aqui, inicialmente, de onde vêm os dados, é importante aqui lembrar que a gente está supondo que o usuário vá preencher corretamente os dados, então a gente não deve se preocupar com a verificação se a quantidade é um número inteiro, se o preço é realmente um número, etc. Então a gente está supondo que o usuário vai se comportar. E a gente também no início do programa vai inicializar variáveis que a gente vai usar lá na frente, mas que não necessariamente aparecem no início do programa. O segundo passo vai ser calcular o valor original e o frete original. Aqui no final do item 2, para calcular o valor do frete e para as regras de negócio, a gente vai usar o if. E depois de os cálculos serem feitos, a gente vai dar o print para mostrar os valores finais. Primeiro, os inputs e variáveis. Primeiro, quantidade igual a input quantidade. Preço unitário igual a input preço unitário. E o tipo de entrega, se vai ser entregue no cliente ou se ele vem buscar, aqui input, busca ou entrega. Aqui é sempre importante a gente lembrar que quantidade e preço unitário são strings, eles não vêm naturalmente como número, porque toda saída de input é uma string. Considerando aqui nesse nosso cenário que o usuário vai preencher corretamente os dados, a gente não vai ter problema, por exemplo, de o usuário deixar em branco um desses campos, a gente pode colocar, até poderia colocar aqui direto o int para já converter a quantidade para o inteiro, né, do string para o inteiro, e também float, que vai ser da string para o número decimal. O segundo passo é fazer os cálculos. Então, vamos colocar aqui os cálculos. O primeiro é o valor original, final do pedido, que é igual à quantidade vezes o preço unitário. E o frete, if o tipo de entrega é igual a entrega, eu vou calcular que o valor do frete original é igual a 10 mais R$ 10 mais o valor original vezes 0,04 ou 4%.
Se não for entrega, se for qualquer outra coisa, a gente vai colocar o else aqui, eu vou dizer que o frete é igual a zero. Aqui a gente tem também uma possibilidade de incrementar, se a gente quisesse, de verificar realmente as palavras entrega e busca. E se não fosse entrega nem busca, aí eu poderia, por exemplo, dar um erro para o usuário e falar preenche direito ou alguma coisa assim. Mas aqui nesse nosso ambiente confortável de exercício, a gente não vai fazer isso. O terceiro passo são as regras do negócio. Então, se o valor original for maior do que R$ 1.000, aqui eu tenho algo a decidir dentro desse cenário. Se o tipo de entrega é uma entrega, ou seja, tem o valor do frete, o valor final que o usuário vai pagar vai ser o que? Apenas o valor original. Eu não tenho mais frete. Então, eu vou deixar simplesmente assim. Reparem que eu criei uma variável chamada valor final para distinguir da valor original, porque eu vou ter que calcular essa diferença lá na frente. E aqui é uma boa prática eu pegar o valor final e inicializar aqui no início do código. É obrigatório pelo Python? Não, mas é uma boa prática. Tem tanto do valor final quanto uma outra variável aqui que a gente criou, frete original também é igual a zero. Eu acabei de perceber que eu cometi um errinho aqui. O frete não é só frete, né? O nome da variável é frete original é igual a zero. Então, se for entrega, o valor final vai ser igual ao valor de preço cheio. Por quê? Porque eu não tenho mais o frete. Agora, se não for, se for qualquer outro tipo de entrega, ele vai dar 5% de desconto. Então, o valor final vai ser igual ao valor original vezes 0,95, e eu não preciso somar aqui o frete, porque eu já não tinha frete antes. Segundo cenário, elif, que eu tenho vários cenários. Aqui eu verifico se o valor original é maior ou igual a 500 e, ao mesmo tempo, o valor original é menor ou igual a 999,99. Essa sequenciazinha aqui também eu posso fazer de outro modo. Eu posso colocar 500 menor igual a preço total menor ou igual a 999,99. Então, essas duas formas vão funcionar da mesma maneira. Vou até colocar aqui como ficaria. Elif 500 menor do que preço total, menor do que 999, vai funcionar isso daqui da mesma maneira. Se isso tudo aqui for verdadeiro, o valor final vai ser igual ao valor original vezes, eu vou dar 3% de desconto, então eu vou multiplicar por 0,97, mas eu vou colocar aqui o frete original. E eu também vou fazer elif, valor original. Vou fazer agora desse outro jeito, né? Aqui eu vou colocar o 250 menor igual ao valor original, menor ou igual a 499,99. Deixa eu só corrigir aqui duas coisinhas. Primeiro, o original aqui. E aqui não é preço total, é valor original. Então, se o valor tiver entre 250 e 499, o que eu vou fazer? Valor final é igual ao valor original menos R$ 10 mais o frete original. Se não for nenhum desses cenários, else, o valor final vai ser igual ao valor original mais o valor do frete original. Porque aí eu não tenho desconto em lugar nenhum. Passo final é informar os valores. Então eu vou primeiro imprimir os valores originais, Vou colocar o str, porque vem um número agora, né? Então eu tenho que converter para string para ele não dar erro. E aqui dentro eu vou colocar valor original mais o frete original.
Como os nossos descontos variam, às vezes eu estou tirando o valor do frete, às vezes estou dando desconto em cima do valor dos preços dos produtos, eu vou calcular o desconto aqui manualmente. Eu vou pegar o valor final que o usuário tem que pagar e comparar com os valores originais. Então, aqui eu vou colocar o STR de novo e aqui dentro eu vou fazer o cálculo. Vou pegar o valor original mais o frete original, ou seja, é o valor aqui total inicial, e vou tirar daqui o valor final, que é o valor com desconto. E, por fim, print, valor a pagar, que é o valor final depois dos descontos, é STR, abro parênteses, valor final. Aqui é importante para você testar, criar uma série de possibilidades. Então, a gente precisa testar se o valor é de mais de R$ 1.000. Então, vamos colocar aqui mais de R$ 1.000 com busca, mais de R$ 1.000 com frete, porque tem uma variação aqui com entrega. E eu preciso também testar um valor de, por exemplo, R$ 750 e outro de 350 para pegar os dois outros cenários que a gente tem. E também colocar um valor abaixo do 250, por exemplo, 249. Então, vamos rodar. Vamos testar o primeiro. Então, vamos supor que eu tenha 100 unidades num preço unitário de R$ 20. Então, eu tenho aí R$ 2.000. Eu vou buscar lá na fábrica os meus R$ 2.000. Então, eu tenho que ter um desconto de... um desconto. Tem algumas falhazinhas aqui. Então, olha, sempre que ele der que algum nome de variável não está definido, pode conferir que provavelmente você errou na grafia. Então, aqui eu tinha colocado em trigger, né? E aí eu já consertei agora para entrega. E o frete aqui está original. Então, a gente troca aqui para original também. Dá mais uma conferida. Então, agora vamos rodar de novo. Então, a quantidade é de 30, por exemplo. Preço unitário de 50. Então, eu tenho pedido aí de 1.500. Vou buscar essa encomenda. Então, eu tenho R$ 1.500. Como é busca, eu não tenho frete, mas eu tenho aquele descontinho de 5%. Então, 5% de 1.500 dá 75, e aí eu tenho o cálculo certinho aqui. Aí a gente faz o segundo teste, 30, vou colocar os mesmos valores aqui, mas dessa vez eu vou colocar com a entrega. Então, eu teria aqui R$ 70 de frete, e eu estou tendo desconto só do frete. Então, o valor a pagar vai ser só realmente a quantidade, vezes o preço. Vou rodar mais uma vez, vou colocar 3 produtos de R$ 250, por exemplo. Vou colocar aqui, não faz diferença, né? Porque ele vai ou não calcular o frete dentro desse valor. Também consigo fazer a conta. E eu estou dando aqui 3% de desconto e vou colocar 35 produtos a R$ 10 cada um. Eu vou entrega, por exemplo, e aí o entrega são 35 vezes 70 daria 350, mais o frete, e aí eu tenho R$ 10 de desconto, e aí eu tenho o meu valor final a pagar. E por fim, para terminar, a gente coloca aqui 249, uma unidade só, entrega, vou colocar busca para ver o número certinho. Então eu tenho R$ 249 e aí eu não tenho nada de desconto. O importante para aprender a mexer no Python, para aprender a programar, é você pensar em variações desse programa. Então, como eu tinha falado antes, a gente pode verificar. Antes de converter o int e o float, a gente poderia verificar se a quantidade é realmente um número e se o preço unitário tem realmente um formato de preço, né, com decimal. Ou senão, a gente pode também melhorar aqui as regras de negócio, fazer novas regras de negócio ou novas saídas desse programa para o usuário. O importante é você tentar fazer essas coisas sozinho. E aí, é claro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma ideia e não estiver conseguindo fazer, entre em contato com a gente aqui pelos comentários. Aproveite também para conhecer os outros desafios de Python do canal. Um grande abraço e até a próxima!